Olá pessoal, conforme prometido, a gente vai tentar montar um circuito prático de eletrônica digital. O motivo, na verdade, que me levou a até me prontificar a fazer esse projeto prático é que quando eu já ouvi alguma coisa sobre o assunto no passado, eu olhava os circuitos aqui, por exemplo, uma placa de uma geladeira. E a gente, assim, quando olha uns circuitos como esse, ou circuitos semelhantes, a gente identifica facilmente alguns capacitores, alguns resistores. Quem não conhece, provavelmente nas próximas disciplinas vai conhecer esses componentes. Mas eu não via as portas lógicas, então sempre ficou aquela dúvida na minha mente sobre a questão das portas lógicas, como é que elas funcionavam e onde é que elas se encontravam nos circuitos. E outra coisa também é que vocês se prontificando a fazer um trabalho como esse, você se obriga a estar praticando alguma coisa, né? Que quando a gente pratica, a gente retém melhor os assuntos, certo? Mas aí eu também hoje não vou armar o circuito todo, porque eu pensei o seguinte também, se a gente armar logo, chega com um circuito somente e mostrar funcionando, talvez assim a gente não consiga assimilar tanta coisa. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos, vou fazer esse primeiro, depois posteriormente a gente faça outros, para a gente explicar melhor. Então hoje eu optei em falar sobre as portas NED, porque é mais ou menos as principais portas que a gente está vendo nos circuitos que o professor está nos ensinando. Então, no circuito dos LED, então a gente vê que a predominância mesmo é de portas NED. O circuito de flip-flop mesmo que era a intenção de fazer. Então tem um CI que ele já é um circuito de flip-flop já pronto, certo? Então era só a gente fazer as ligações dele e tal, mas aí vamos fazendo devagar, que eu tenho certeza que vai ter um aprendizado melhor na parte prática, certo? Então a gente já viu antes, certo, como é que funciona a porta NED, certo? Essa aqui é uma porta NED com duas entradas, certo? A entrada B, uma saída C. A gente aqui tem a tabela verdade dela. Se a gente tem 0 em A e 0 em B, C vai sair 1. Se a gente tem 0 em A e 1 em B, vai continuar saindo 1. Se a gente tem 1 em A e 0 em B, vai continuar saindo em 1. E se a gente tem 1 em A e 1 em B, a saída que vai ser 0, certo? Então, para que haja a única opção que nos dá uma saída zerada é se a gente tiver 1 e 1 nas entradas, certo? Na prática, a gente considera assim, para o circuito prático, a gente considera 0 quando não tem nenhuma tensão entrando aqui, certo? Não tem nenhuma tensão. A gente vai ver depois que essa tensão não é uma tensão que precisa ser exatamente fixa, certo? Então, mas se a gente tiver uma tensão aqui que esteja dentro da tensão de trabalho do CI, essa entrada vai ser considerada 1. E se a gente não tem tensão nas entradas, essa tensão é considerada 0. Ou se essa tensão for abaixo da tensão de trabalho do CI de porta lógica, certo? Então a gente tem aqui um CI de porta lógica NED, certo? Que é um CI, não sei se vai dar para vocês olhar, é um CI feito esse aqui, certo? Esse CI, por exemplo, existem outros CIs que têm outras configurações das portas. Mas normalmente o CI de porta lógica, ele não vem uma porta lógica só nele, geralmente vem mais de uma. Então esse CI, por exemplo, é um CI que tem
14 terminais. Cada um desse aqui é um terminal. E a gente tem dentro dele, é como se a gente tem 4 portas NAND. Então, não quer dizer que num projeto você vai usar as 4 portas NAND. Então, vamos supor que você tem um projeto que precisa usar 3 portas NAND. Então, você pode usar a referência desse aí é o TC4011BP. Então, quer dizer que se você tem um projeto que vai usar 3 portas NAND, você pode usar ele. Então, você vai usar 3 e uma você não vai usar os terminais dele. Se você tiver um projeto que vai usar 2, tá a mesma coisa. E assim, você pode usar somente uma, somente 2, 3 ou as 4, certo? Existe uma coisa aqui, então, a gente tem 14 terminais e para ele funcionar, a gente precisa de uma tensão positiva e a tensão negativa. A tensão negativa, positiva no caso, ele representa aqui como VDD, vai ser uma tensão positiva, e uma tensão negativa no pino 7. Certo? Então, eu estava dando uma olhada no datasheet, não sei se vai dar para ver, desse componente. Uma coisa importante também é que ele não se apresenta somente nesse formato, certo? Esse mesmo componente, certo? Ele pode se apresentar em formatos diferentes com a mesma configuração, certo? A mesma configuração com 4 portas nele, só que em vez de se apresentar nesse formato, esse, por exemplo, é para usar nesse tipo de placa, né? Esse tipo de placa, elas são furadas, o componente atravessa a placa e as soldas são feitas geralmente no outro lado da placa. O componente é colocado aqui e do outro lado é onde é colocado feitas as soldas. É diferentemente desse componente. Aqui a gente tem um CI, ó, que já é SMD, certo? Ou seja, as soldas dele é feito no mesmo lado do componente, certo? Então, esse mesmo componente, ele tem a configuração nesse modelo e tem a configuração também ele em SMD. Tem um SMD mais reduzido e tem um que é bem quadradinho, mas todos eles têm essa mesma configuração, certo? E inclusive de pinagem. Então o datasheet dele é um pouco grande, certo? Mas assim, uma das informações principais dele é a informação de funcionamento, certo? Então, ele diz aqui, ó, a tensão de funcionamento vai de 3 a 18 volts. Então, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer que na entrada lá da porta, no caso, para um CI como esse aqui, a gente pode ter aqui na entrada uma tensão de 3 a 18 volts, certo? Então, ele vai funcionar, se a gente tiver aqui 3, ele vai considerar sinal lógico 1. Se a gente tiver uma tensão menor que 3, tensão de 1 volts, por exemplo, ele está abaixo da tensão de trabalho dele, certo? Pelo datasheet, ele vai considerar uma tensão 0, certo? Então, para ele funcionar bem, ele teria que ter uma tensão, certo? Uma tensão, geralmente, que as pessoas que trabalham muito circuito lógico, é uma tensão de 5 volts, certo? Então, a tensão de 5 volts está um pouco acima de 5, certo? Então, é uma tensão muito utilizada em circuitos digitais. E a gente tem um esquema aqui para fazer a ligação de uma porta lógica, certo? Então, a princípio, a gente vai fazer uma porta lógica. Então, nos outros vídeos, a gente pode estar incrementando mais algumas coisas, fazer e ver algumas aplicações até práticas. Mas é bom compreender aos pouquinhos, certo? Então,
a gente fez uma simulação, fez um circuito aqui de funcionamento, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar, que tem no datasheet dele, é o seguinte: as entradas dele, elas precisam ter um referencial do negativo, certo? Do terra. Então, para isso, a gente coloca um resistor ligado à terra, para que ele entenda que na saída realmente tem um zero, certo? Então, se simplesmente a gente pegar o circuito e não ligar ao terra, ele não funciona muito bem. Então, por exemplo, aqui a gente tem, para ele funcionar, né? A gente tem a entrada negativa, tem a positiva, então já está funcionando. Mas para que ele funcione bem, por exemplo, vamos supor que a gente vá ativar essa porta lógica desse lado aqui, certo? A gente tem que aterrar ele com um resistorzinho, certo? Então isso tem no datasheet também. Então a gente joga um resistor desse aqui, bota um resistor e liga ao terra, ao negativo. As entradas, bota um resistor e liga ao negativo, que aí ele vai entender que realmente as entradas estão em zero, certo? Isso tem no datasheet essa informação. Então aqui, ó, outra coisa que eu esqueci de falar foi em relação à contagem de pinos, né? Vou falar bem rapidinho. Se você notar, tem um Uzinho aqui em cima, certo? Esse U é para a gente não se perder em relação ao lado do CI. Então, a gente olha pelo U, não sei se vai dar para ver o U aqui no CI, não está dando muito para ver. Mas você procura no CI, vai ter um lado dele tem um U, para você facilitar a contagem. Então, do lado esquerdo do CI, então você contaria. Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, por exemplo, a entrada de alimentação, o U está virado para cima, eu colocaria o positivo aqui e o negativo aqui, certo? Então, as entradas estão ligadas ao terra por um resistor, certo? Então, aqui eu estou aplicando 5 volts, certo? Aqui nesse momento as chaves estão abertas. No nosso circuitinho a gente vai usar uma chavezinha dessa aqui, certo? Deixa eu ver se dá para ver. Um botãozinho, certo? Esse botãozinho assim, ó, quando a gente aperta ele assim, ele tá aberto. Ou seja, a tensão que eu tô aplicando aqui, ela não tá indo pro outro lado. Ela só vai pro outro lado quando eu aperto. Quando eu aperto, a tensão que tá entrando aqui, ela sai do outro lado, certo? Então, a gente vai usar um desse aqui como chave para simular a chave. Se ele tá estático assim, a chave tá aberta. Se eu apertei, a tensão que estava aqui de um lado foi para o outro, a chave fechou. Então, nesse momento, esses 5 volts, ele entrou na entrada A, e a entrada A vai estar com sinal 1, certo? Esse resistorzinho aqui, se alguém não conhece de componente ainda, então isso aqui é um resistorzinho, só que a gente está utilizando ele aqui em cima, e nessa parte de baixo, e também na saída do LED, certo? Esse resistor do LED é para limitar a corrente que passa pelo LED, certo? Então, a porta lógica em si, a gente vai utilizar o CI. Nesse CI, a gente vai utilizar somente uma porta lógica dele, certo? Utilizar somente uma porta lógica, certo? Então, ele tem 4. Aqui nesse circuito aqui, a gente só está utilizando uma, certo? Na saída do CI, vai ter um LED, alguma coisa parecida com desse aqui, certo? Por que um LED? Então, assim, fica parecendo mais que o circuito lógico, ele só serve para acender LED, mas o LED é porque é algo assim simples de mostrar,
que ali está tendo uma saída, certo? Que ali está tendo uma saída. E assim, alguns colegas até falou assim, mas eu não estou vendo uma aplicação prática para isso aí. Se eu vou utilizar isso aí só para acender LED. Na verdade é o seguinte, essa saída aqui, que é essa tensão que vai ter na saída, a gente pode manipular ela e fazer infinitas coisas. Então é infinitas coisas assim. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma condição que na saída, certo? É obrigatoriamente que tenha duas entradas, tem que estar chegando para a saída ser zero, certo? Então a gente tem infinitas possibilidades. Então, por exemplo, eu estava pensando mesmo na questão de um carro, por exemplo. Nos carros de hoje em dia, ele tem um mostradorzinho lá de porta aberta. Então, cada porta do carro, ele tem um sensor que, assim, pode ser uma outra estrutura, mas estou dizendo assim, dentro da limitação que a gente tem de conhecimento de porta lógica, então imaginando que a gente está utilizando uma porta AND, por exemplo, para ser mais fácil de entender. Então, cada porta daquela, certo? Cada porta ligada a um sensor vai ser ligada a uma entrada da porta, e na saída ela só vai acionar quando todos os sensores chegar ali na entrada, certo? Uma aplicação. Então, assim, se a gente pensando nesse princípio, a gente já tem diversas aplicações, diversas, certo? Esse aqui, a gente pode estar ligando essa saída aqui num transistor e ligar uma carga maior, feito um motor, ligar um eletrodoméstico, alguma coisa assim, entendeu? A gente pode manipular isso aqui para várias coisas na prática, né? Então, na teoria, assim, a gente vai ver outras aplicações, mas na prática a gente também pode ver várias coisas, certo? Então aqui já tem um circuito montado, certo? Vou deixar aqui em cima para a gente facilitar. Eu esqueci de falar o seguinte, eu optei por utilizar um banco de pilhas, porque caso alguém também queira treinar e não tenha tanta prática com manipulação de eletrônicos, então é menos arriscado, certo? Você não tem risco de dar curto-circuito, nada, então você utilizando pilhas, certo? Então, esses 5 volts aqui eu consegui das pilhas, certo? Então, a gente aqui tem um fio preto. Esse fio preto está sendo a tensão negativa. Esse vermelho é a tensão positiva. Então, convencionei aqui embaixo. Todos esses vermelhos são as tensões positivas. Esses pretos, as tensões negativas. E esses amarelinhos é o retorno, ou seja, quando é da chave em diante, certo? Para ficar melhor de vocês enxergar, certo? Então, nesse momento, aqui eu cheguei com a tensão positiva, levei ela para a entrada do pino da tensão positiva, e botei no pino 14, ela tá assim, ó. Botei no pino 14, a tensão positiva. A 7 eu botei aqui na negativa, certo? Aí o que eu fiz também? Aí eu vou utilizar essa porta lógica aqui, certo? Vou utilizar essa porta lógica aqui para fazer a simulação. Então a entrada dela é 1 e 2 e a terceira vai ser a saída. Então a entrada 1 eu botei um resistor do terra aqui, veio pelo resistor, entrou na entrada 1. Na entrada 2 também eu aterrei, certo?
através do resistor. E a saída 3, certo? Eu coloquei o resistor indo para o LED e o LED sendo aterrado, certo? Então, vamos convencionar que essa aqui vai ser a chave A e essa aqui vai ser a chave B, certo? Então, o que acontece? Vou pressionar A e não vai acontecer nada. Por que quando eu pressiono A não acontece nada? Nesse momento está em estado 0 e em estado 0, certo? Então, quando está em estado 0 e 0, então a saída sai é 1. 1 a gente convenciona na prática como ligado. Então, o LED fica ligado, certo? Então, quando eu apertei o A, A ficou em 1 e B ficou em 0. Então, o LED continuou ligado. 1 é ligado. Então, vou pressionar B e também não vai acontecer nada. Por quê? Porque na tabela verdade também diz que se a gente pressionar B for 1 mais A for 0, a saída continua 1. 1 é ligado, certo? Então, agora a gente vai pressionar os dois, certo? Pressionando os dois, o LED apaga, certo? Pressionando os dois, o LED apaga. Então, por quê? Porque o A ficou em 1 e o B ficou em 1, a saída ficou em 0, certo? Então, ficou um pouco longo o vídeo, certo? Mas eu acho que é importante assim a gente explicar devagarzinho para o pessoal ir pegando aos pouquinhos, certo? Então, eu acho interessante, assim, quem puder, tá praticando na prática, assim, fazendo práticas, porque faz com o próprio investimento, sem estar nem esperando, assim, muitas vezes, assim, que ter um laboratório livre, porque isso é investimento que nós fazemos em nós mesmos, né? Então, é investimento. Então, aqui, um CI desse, um protoboard desse é uns R$ 12. Um CI desse aqui, lá na Universal, é R$ 5. Então, assim, não é tão caro para a gente estar praticando, certo? Então, assim, eu creio que é importante estar fazendo aí essas práticas, certo? Então, posteriormente, a gente pode estar fazendo, agregando mais, né? Porque ficou algo bem simples, né? Que era a intenção maior, passar esses primeiros passos práticos, mas a gente pode estar fazendo uns outros circuitos, possivelmente depois eu vou estar gravando um outro vídeo, certo? Já pulando toda essa parte mais básica que a gente já falou. Então a gente pode estar fazendo um outro vídeo já mostrando uns circuitos mais amplos e algumas aplicações práticas, certo? Valeu, espero que tenha contribuído alguma coisa aí com o pessoal. Um abraço a todos.